Você acabou de ouvir essa linda canção, Silvan Santos, Meu Grito. Nessa manhã maravilhosa, eu já quero convidar você para juntamente comigo a gente estar meditando na palavra de Deus, para a gente estar aqui vendo um pouquinho da palavra de Deus, aquilo que Deus preparou para mim e para você nesta manhã maravilhosa, que é a palavra do Senhor Jesus. Com certeza, nesta manhã Deus tem uma palavra para mim e para você, nesta manhã ao nosso coração. Com certeza, Ele vai falar nessa manhã com cada um de nós nessa manhã. Vai falar comigo, vai falar com você, porque também quando a gente ministra a palavra de Deus, Deus também fala conosco também, né? E a palavra do Senhor nessa mão maravilhosa para o nosso coração se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 19, a gente vai ler apenas um versículo, o último versículo, que é o versículo número 10. Lucas 19, capítulo 19, apenas o versículo 10, que a gente vai ler para a gente meditar nesta manhã maravilhosa, nesta palavra. Eu peço a sua atenção. Se você puder nessa manhã, você puder parar um pouquinho para você ouvir a palavra de Deus, são pouco tempo, né? 15 minutos no máximo que a gente vai estar ministrando essa palavra. Se você puder tirar um tempinho para essa palavra de Deus, que você possa estar tirando um tempinho para você ouvir essa palavra, que com certeza Deus preparou esta palavra para você nesta manhã maravilhosa. Vamos ler então a palavra do Senhor, que diz assim: apenas o versículo número 10 do capítulo 19 de Lucas. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Graças a Deus, né? Amados irmãos, a palavra de Deus que foi mencionada nesta manhã maravilhosa está falando de alguém que veio buscar, alguém que veio salvar o que havia se perdido. Está falando de perda, mas também essa palavra está falando de restituição. Alguém que estava perdido, mas foi resgatado, né? A palavra de Deus nessa manhã é o nosso coração. Isso fala de perda, mas também fala de restituição. E esse texto que nós lemos, amados ouvintes desta palavra, está falando, está mencionando alguém que está na Bíblia, está mencionando uma história que aconteceu, uma história real, está falando de um homem chamado Zaqueu. É o personagem desta mensagem nesta manhã, este homem chamado Zaqueu. O que Zaqueu era? O que Zaqueu fez para estar nesse personagem bíblico? Para estar nesse personagem desta mensagem nesta manhã de quarta-feira, ao qual você está ouvindo agora este programa e esta mensagem. Está falando de perda. Está falando de alguém que estava perdido. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra está falando de alguém que foi resgatado. Está falando de uma restituição. Está falando de uma coisa que muito ruim, mas também está falando de algo muito bom. Está falando de alguém que era uma coisa, mas depois se transformou em outra coisa. Zaqueu. A Bíblia fala que ele era publicano, cobrador de impostos. E as pessoas não gostavam daquele homem, porque ele era cobrador de impostos, trabalhando para os romanos. E cobrava imposto e a sua própria nação, seus próprios irmãos, porque ele era judeu, não gostava. Mas por que as pessoas não gostavam daquele homem chamado Zaqueu? Deixa eu falar uma coisa para você, amado ouvinte. Eles não gostavam de Zaqueu, não simplesmente porque Zaqueu era um cobrador de impostos, não. Porque Zaqueu, além de ele ser um cobrador de impostos, ele
era um homem corrupto. Ele aplicava impostos abusivos, cobrava o necessário e, além do necessário, ele cobrava um imposto muito alto. Ou seja, amados irmãos, você que está me ouvindo nesta manhã maravilhosa, você que acha que o seu país é corrupto, a corrupção no Brasil você acha que é grande, eu quero falar uma coisa para você, amados irmãos. Se você for para a Bíblia, para a palavra de Deus, você não vai ficar tão espantado, porque a corrupção, ela vem desde a criação do homem. A Bíblia fala lá em Gênesis, no começo, bem no começo, quando Deus criou o homem, criou a mulher, colocou sobre a terra, aí o mesmo Deus está falando que o homem se corrompeu. O homem agora é um homem corrupto. Por que o homem corrompeu? Porque ele rompeu aquilo que Deus colocou como uma norma, como uma regra para ele. E quando nós quebramos uma norma, quando nós quebramos uma regra, nós nos tornamos corruptos. É como se o seu patrão falasse algo para você, te desse uma ordem, falasse, ó fulano, faz isso, isso e isso. Se você não acatar o teu patrão aqui na terra, você que está me ouvindo, é você mesmo. Se você desobedecer a ele, se ele mandar você fazer uma coisa e você fazer outra, você já está quebrando ali algo que foi colocado pelo teu patrão. Uma regra, uma norma, automaticamente você se torna uma pessoa corrupta. A raça humana se corrompeu. Se corromperam. Ou seja, a corrupção é algo que já vem muitos anos atrás. A corrupção não é nova. A corrupção não é só no Brasil. A corrupção é no mundo inteiro. E nesta manhã maravilhosa, nós estamos falando de um homem que era corrupto. Zaqueu. Zaqueu era corrupto. Era um homem, por ser corrupto, as pessoas, irmãos, não davam crédito para Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa que não tinha significância. Zaqueu, ele era uma pessoa discriminada pelos seus irmãos, pelos seus parentes, pela sua família, pelo seu povo, porque ele era um cobrador de imposto e era um cobrador de imposto corrupto. E as pessoas não gostavam de Zaqueu. E Zaqueu levava aquela vida, porque quem é corrupto sabe que é corrupto. Quem faz sabe o que está fazendo. Quem está no erro sabe que está errado. Mas, irmãos, o que me admira do texto dessa palavra de Zaqueu é que Zaqueu estava no erro, Zaqueu estava na lama, Zaqueu estava fazendo coisas erradas, aplicando impostos abusivos contra o povo, contra a sua própria nação. Mas só que o homem, ele só é alguma coisa até no dia que ele quer. O homem só comete erros até o dia que ele quer. O homem só usa alguma coisa até o dia que ele quer. O homem só é viciado em alguma coisa até o dia que ele quer. Porque o homem tem o poder de decisão dentro do seu coração. Eu quero falar para você, meu amado ouvinte desta palavra, você tem o poder de decisão dentro do teu coração. Quando Deus criou o homem ali no jardim do Éden, que ele soprou o espírito de vida dentro do homem, ele também colocou dentro do homem o poder de decisão, o poder de dominância. Ou seja, irmãos, Deus criou o homem para decidir, Deus criou o homem para dominar. Se você ler a Bíblia lá em Gênesis, você vai entender que o homem tem este poder. Deus falou para o homem, ó, o homem vai ter livre-arbítrio. Falou para o homem, você pode escolher os caminhos. Falou para o homem, você vai dominar todas as coisas que tem sobre a terra, os animais ferozes, tudo. Você tem o poder, colocou esse poder na mão do homem. Deixou na escolha do homem. Colocou os caminhos para o homem, caminhos que levam para a perdição e caminhos que levam
para a vida eterna. Ou seja, mas a escolha é do homem. Deus não obriga. Você não vai ver na palavra de Deus em momento algum Deus obrigando alguém a fazer uma coisa que a pessoa não queira. Deus colocou este poder de decisão, colocou o livre-arbítrio nas pessoas. Então, nós é quem decidimos, é nós quem escolhemos aqui nesta terra o futuro da nossa vida, porque este mesmo futuro pertence a Deus. Aí é que cabe mais ainda nós tomar uma decisão. Por quê? Porque o dia de amanhã não pertence a nós. Mas o homem tem o poder de decidir o seu futuro. Que futuro, irmão? Um futuro com Deus. Um futuro na glória. Um futuro morando com Jesus num lugar de delícia, num lugar de maravilha. É a única coisa que você que está me ouvindo, você não pode decidir o dia de amanhã, o que você vai querer para o dia de amanhã, porque ele não te pertence. Você não pode decidir como que vai ser o teu dia amanhã, o que você vai fazer amanhã, ou o que você vai deixar de fazer amanhã. Mas o teu futuro amanhã, você pode decidir o teu futuro amanhã com Cristo. Porque amanhã você pode não existir entre nós. E se você hoje fizer esta escolha, se você hoje decidir escolher a escolha certa, o teu futuro amanhã, com certeza, se você não existir mais nessa terra, mas com certeza será com Jesus. Zaqueu era um publicano. Zaqueu era uma pessoa infeliz. Zaqueu era rico, porque ele era um homem corrupto, infeliz. Zaqueu não tinha alegria no seu coração. E Zaqueu, uma certa vez, não aguentando mais tanto sofrimento, tanta angústia, tanta dor, tanto desprezo, porque eu falo para você, amado ouvinte, não tem uma dor que possa doer mais dentro de um homem do que o desprezo. O desprezo, irmãos, dói. Dói muito mais do que você levar uma pancada, do que você levar uma surra. O desprezo, irmãos, é algo que dói no profundo da alma do homem. E Zaqueu, ele era desprezado. Zaqueu, ele passou por isso, irmãos, por desprezo. Mas uma vez, um dia, que marcou algo na história de Zaqueu, um dia que jamais será esquecido, e não vai ser com certeza, porque está escrito na Bíblia. Zaqueu, ele teve um desejo no seu coração. Zaqueu despertou algo em Zaqueu, e ele agora queria ver Jesus. Porque Zaqueu era um homem que não tinha alegria. Zaqueu não tinha felicidade. Ele tinha dinheiro. Ele era muito rico, mas a felicidade verdadeira Zaqueu não tinha, irmãos. Ele não tinha a alegria do Espírito Santo na sua vida. Zaqueu não tinha. Zaqueu tinha uma casa enorme. Zaqueu tinha uma mansão. Zaqueu tinha os seus amigos que também eram cobrador de imposto ao seu nível. Mas Zaqueu não tinha, irmãos, a alegria verdadeira dentro do seu coração. Zaqueu tinha um vazio dentro dele que o dinheiro não preencheu aquele vazio. Aquele vazio de Zaqueu jamais poderia ser preenchido com dinheiro. Zaqueu poderia aplicar imposto alto, Zaqueu poderia roubar do povo, mas o vazio de Zaqueu ia continuar mais vazio ainda, porque dentro do homem há um vazio, que este vazio é do tamanho de Deus, ou seja, você pode colocar todas as coisas, mas se não colocar Deus, não vai ser preenchido. Aí Zaqueu ouviu falar de Jesus, sabendo que Jesus era o Salvador, sabendo que Jesus era um homem diferente. Ele, irmãos, através da fé que gerou dentro do seu coração, em meio a tantas angústias, em meio a tantos desprezos,
Aí ele despertou algo, falou assim: eu preciso ver Jesus, eu preciso saber quem que é esse Jesus. Ele ficou com desejo no seu coração de saber quem que era Jesus de Nazaré. Aí a Bíblia fala que ele era um homem de estatura baixa, pequena. E Zaqueu, ele sabia que Jesus ia passar num determinado lugar, embaixo de uma árvore, bem onde Jesus ia passar ali com aquela multidão. E Zaqueu subiu naquela árvore para ver quem era Jesus. E Zaqueu subiu naquela árvore e Jesus vem passando. Zaqueu, irmãos, eu imagino que Zaqueu agora ali curioso, querendo ver Jesus, e ele pensava consigo mesmo: se eu ver Jesus, já está muito bom. Eu preciso ver quem que é Jesus. E a Bíblia fala que quando Jesus vai passando ali com a multidão, que chega debaixo daquela árvore, Jesus olha para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu, irmãos, aquele homem que ninguém dava nada por ele, aquele homem que era tido como um ladrão, aquele homem que era tido como uma pessoa corrupta, Zaqueu desceu daquela árvore e foi, irmãos, ter com Jesus, foi até sua casa, Jesus ceou com ele e ele com Jesus, irmãos. E as pessoas que viram aquilo ali começaram a murmurar, começaram a falar, porque eles sabiam, irmãos, que Zaqueu era uma pessoa mau, era uma pessoa corrupta, era uma pessoa chamado até de ladrão, e as pessoas ficaram murmurando, irmãos, porque quem é esse aí que entra para estar com um homem desse? Ele não sabe que esse homem cobra imposto alto, ele não sabe que esse homem é corrupto, ele não sabe que esse homem tem traído a sua própria nação. Mas esse homem, irmãos, chegou um ponto na sua vida que ele agora escolheu diferente. Ele escolheu o caminho inverso. Zaqueu agora está escolhendo o caminho inverso da sua vida. Zaqueu não quer mais continuar vivendo aquele caminho de miséria, aquele caminho de desgraça, porque Zaqueu era um homem rico financeiramente, materialmente falando, mas a vida de Zaqueu era uma miséria, uma pobreza, uma miséria total na vida de Zaqueu. Era um homem que não tinha alegria, era um homem que não tinha felicidade, mas Zaqueu agora tomou uma decisão na sua vida falando assim: eu quero conhecer Jesus de Nazaré, eu quero saber quem que é Jesus, irmão. E Jesus é lindo, maravilhoso. Quando você deseja conhecer Jesus, quando você tem um desejo no teu coração de chegar até Jesus, eu quero falar para você, quando você, amado ouvinte, dá um passo para Jesus, Jesus dá 3, 4 passos em tua direção. Quando você sobe numa árvore tão somente para ver Jesus, Jesus já te grita chamando pelo teu nome, dizendo: meu filho, minha filha, desce daí, porque me convém hoje pousar na tua casa. E esta casa que a Bíblia está falando é o coração do homem, é o coração da mulher. Nós precisamos, você precisa abrir este espaço, esta casa que é o teu coração, para que Jesus possa repousar, para que Jesus possa entrar, fazer morada dentro do seu coração, amado ouvinte desta palavra. Foi assim que aconteceu na vida daquele homem Zaqueu. E no final, no último versículo desta palavra, versículo 10, Jesus está falando: porque o Filho do Homem veio para buscar, salvar, resgatar todos aqueles que se havia perdido, ou seja, Zaqueu estava perdido. Zaqueu precisava de um resgate, porque se Zaqueu tivesse morrido naquela situação que ele estava, como aquela vida que ele levava de cobrador de imposto, uma pessoa corrupta, uma pessoa que traía a sua própria nação, Zaqueu não tinha alcançado a misericórdia, a graça e a salvação de Deus. Mas Zaqueu agora, ele tomou uma decisão na sua vida, dizendo: eu não quero mais esta vida para mim, agora eu quero é Jesus. Jesus, entra na minha casa. Jesus, faz morada na minha casa, Jesus, porque eu preciso do Senhor. E ainda falou mais para Jesus, dizendo: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou devolver. Se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver tudo que eu tenho pegado dos outros. Ou seja, irmãos, uma pessoa que alguns minutos atrás era uma pessoa corrupta, era uma pessoa ladrão, era uma pessoa que ninguém dava crédito, era uma pessoa que não tinha moral na sociedade, que não tinha nome, só tinha má fama, ninguém gostava dele, o seu povo. Mas agora
Alguns minutos depois, aquele mesmo homem, aquela mesma massa falida, aquele mesmo homem, ser humano corrompido, agora é um homem restituído, é um homem resgatado, é um homem que Jesus agora entrou na sua história. Jesus agora entrou na história de Zaqueu, irmãos. É interessante, é muito lindo, é muito profundo esse texto. Por quê? Porque Jesus agora está entrando na história de um homem que não tinha história. Zaqueu não tinha história, Zaqueu não tinha vida, Zaqueu não tinha perspectiva de vida. Era um homem corrupto. Mas agora Jesus entrou na história de Zaqueu para mudar a história, para mudar o curso de vida de Zaqueu. Jesus entrou na vida dele, irmãos, para mudar a sua história. E a história de Zaqueu foi mudada. Mas Zaqueu, ele quis esta mudança na sua vida. Zaqueu quis. Zaqueu sentiu no seu coração. Consigo mesmo ele falou dizendo: chega, eu não aguento mais esta vida, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Zaqueu tomou uma decisão na sua vida. E a decisão que Zaqueu tomou na sua vida mudou o curso, mudou a sua vida, mudou a sua história. Você, meu amado ouvinte que está me ouvindo, você precisa tomar também uma decisão. Deus está falando com você nesta manhã através da revelação do Espírito Santo. É com você mesmo que Deus está falando. Você que pensou neste momento, será que Deus está falando comigo? É com você mesmo, meu amado irmão. Você precisa tomar uma decisão da sua vida. É hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje. Você precisa tomar uma decisão. Para que Deus entre na tua vida, para que Deus entre na sua história, você precisa tomar uma decisão. Zaqueu tomou uma decisão e entrou na história de Jesus. Você quer entrar também nessa história? Você quer fazer parte da história do povo de Deus? Então você tome essa decisão, porque Zaqueu era corrupto. Quantas pessoas corruptas que não tem? Corrupto, irmão, não é só os políticos que roubam, não. Corrupto são todas as pessoas que desobedecem à palavra de Deus. São corruptos, desobedecem às pessoas, não estão enquadrados na palavra de Deus, seguindo os caminhos do Senhor. É uma pessoa corrupta. Quantas pessoas corruptas nessa manhã que não estão ouvindo essa palavra de Deus? Você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você precisa entregar os teus caminhos para o Senhor, como fez Zaqueu. É a única maneira de Deus entrar na tua vida, na tua casa, na tua história e dizer assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Quantas pessoas não estão perdidos como Zaqueu? Muitos e muitos estão perdidos. Mas Jesus, ele veio buscar. Ele veio resgatar tudo aquilo que estava perdido. Jesus veio resgatar. Mas para o resgate acontecer, você precisa falar: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Você conhece aquela música que muitos aí andam cantando por aí, né? Na televisão foi muito cantada, na mídia, no rádio. Todos conhecem aquela música, como Zaqueu, não é? Aquela música tem a letra muito bonita, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dar a tua paz. Largo tudo pra te servir.
entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Irmãos, se você observar, a letra desse hino está dizendo assim: eu largo tudo para te servir. Nós podemos, irmãos, fazer como Zaqueu. Zaqueu largou tudo. Zaqueu jogou tudo para cima, irmãos. Tudo que não convém para nós seguirmos a Jesus. Porque tem coisas na nossa vida que nós temos que largar para servir a Jesus. Temos que deixar para lá e seguir ao nosso Mestre. Porque somente Ele que dá vitória para mim e para você. E a palavra de Deus para o seu coração nesta manhã é: Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer fazer um milagre na sua vida, como Ele fez na vida de Zaqueu. E a minha palavra para você é: abre o teu coração para Jesus entrar. Abre a porta do teu coração, porque Jesus, ele não é ladrão. Ele não vai chegar e não vai arrebentar essa porta do teu coração. Essa porta, irmãos, tem que ser aberta por você. Abre a porta deste coração e com certeza Jesus vai entrar, vai fazer mudança na sua vida, vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história e você vai ser com certeza uma pessoa alegre e feliz como Zaqueu. Que Deus abençoe a todos vocês que estiveram conosco. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, você que ficou comigo até agora, né? Que Deus possa te abençoar. Quarta-feira que vem a gente está aqui mais uma vez com mais um programa Caminho da Verdade. Que Deus te abençoe. Eu estou ficando por aqui. Fique com Deus e eu estou indo na companhia do mesmo.